Faço esse tempo. Bom, meus amigos, boa noite a todos. Estamos todos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2023. Gente, como está passando rápido, né? Meu Deus do céu, está passando muito rápido. E nesse horário, né, nós estudamos essa obra, Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos estudando capítulo 9, que é a Igreja de Roma na América do Sul. E hoje nós vamos estudar o item 9.3, a Igreja Católica provocando a pobreza do mundo. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, Senhor, estamos novamente aqui reunidos para o seu Evangelho, para mais um aprendizado, para mais dilatando as nossas consciências. Só temos a agradecer, Senhor. É mais essa oportunidade. Agradecemos a Casa de Francisco por propiciar esses momentos de estudo que tanto têm enriquecido o nosso coração com os saberes, com as experiências das obras. Só temos a agradecer, sim, que mais esse estudo tenha o objetivo de aumentar, dilatar as nossas consciências. Graças a Deus. Graças a Deus. Só pedir a vocês um minutinho para terminar uma coisinha aqui. Ai, vamos. Opa, pronto. Já vamos lá. Então, como eu falei, nós estamos aqui iniciando, né? E nesse momento eu quero também lembrar a todos para que nós possamos orar, e orar muito esses dias. Inclusive, hoje teremos a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados, e eu fiz questão de colocar na nossa reunião dos nossos irmãos desencarnados prece pelos nossos irmãos da Turquia e da Síria. Vai fazer parte da nossa reunião para os nossos irmãos desencarnados por alguns dias, as vibrações para esses dois países, porque o número tem aumentado cada vez mais, né? E a gente precisa muito fazer as nossas orações para esses nossos irmãos em sofrimento. E aqui nós pedimos a Deus que abençoe e console essas famílias enlutadas, não é? Não só os nossos irmãos desencarnaram, já está chegando quase a 20 mil pessoas, infelizmente, mas também as famílias estão sofrendo muito, não é? São verdadeiros grupos grandes de família, às vezes sobra um, dois, então é muito triste. Então vamos rezar muito e pedir a Deus que abençoe, proteja, console esses nossos irmãos. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar agora o nosso estudo, como eu falei, do item 9.3, a Igreja Católica provocando a pobreza do mundo. Olha só o que traz Emmanuel para nosso conhecimento. Diz aqui, integrada no conhecimento dessas grandes verdades, é que a Europa de agora se apresenta como um campo perigoso para as grandes concentrações católicas. Vocês estão escutando algum fundo musical aí? Ou só minha vai, porque tem uma igreja batista wesleyana aqui da minha frente, e hoje eles fazem culto musical. Então, eles estão tocando músicas, é um conjunto, né? Músicas bonitas. Então, se alguém estiver escutando, é da igreja que fica bem em frente ao meu apartamento. Então, ele diz aqui,
integrada no conhecimento dessas grandes verdades, é que a Europa de agora se apresenta como um campo perigoso para as grandes concentrações católicas. E os sacerdotes romanos, que com escassas exceções, desempenham as suas funções dentro do automatismo de sibaritas. Então, diz aqui, os sacerdotes romanos que com escassas exceções, quer dizer, ele diz que um número muito pequeno, quando ele diz escassas exceções, um número muito pequeno de sacerdotes agem com sabedoria e honestidade. É isso que ele está querendo dizer. É um grupo pequeno naquela época que foi escrito esse livro, né? Vamos sempre lembrar que ele está se referindo àquela época que esse livro foi escrito, que foi lá na final da década de 30. Então, ele fala aqui que havia um grupo pequeno de sacerdotes que agiam com sabedoria e honestidade, mas a grande maioria desempenham as suas funções dentro do automatismo de sibaritas. Sibaritas eram pessoas naturais da cidade grega, uma cidade ao sul da Grécia, chamada Sibaris. Sibaris, uma cidade do sul da Grécia. E ele fala que muitos sacerdotes dessa cidade grega, Sibaris, eram pessoas dadas aos prazeres físicos e apegadas às coisas materiais. Então, ele fala que os sacerdotes romanos, com essas exceções, eram sacerdotes que desempenhavam suas funções semelhantes a esse povo de Sibaris, muito apegado às coisas materiais, né? E aos prazeres físicos, que a gente sabe, né? Que a Igreja Católica, até hoje, de vez em quando a gente vê aí um escândalo de algum país, processando a igreja por problemas de pedofilia, escândalos sexuais e outras coisitas mais, né? A gente sabe disso. Então, ele fala que os sacerdotes romanos, na sua maioria, parecem com esse pessoal da cidade de Sibaris, apegado a essas coisas. Aí ele diz aqui, bem compreendem que a visão dos seus faustos e de suas grandezas assulam, quer dizer, atiçam o instinto terrível das massas, trabalhadas pelas necessidades mais duras. Então, ele fala que aquelas festas, aquelas riquezas, aquele poderio da igreja acaba atiçando em nós os nossos instintos, né? O instinto terrível das massas, trabalhadas pelas necessidades mais duras. Então, nós, para evoluirmos, precisamos passar pelas necessidades mais duras. Mas quando a gente vê toda aquela ostensividade do ouro, a gente fica desejando isso também, não é? Não é assim quando a gente ouve falar, o pessoal vive e diz assim, essa semana tem que jogar da Mega Sena porque acumulou 160 milhões. Será que a gente está pensando em jogar da Mega Sena para ganhar 160 milhões, para converter pelo menos, você assim, né, metade disso em cesta básica? Será que a gente está pensando assim? Vou jogar a Mega Sena, quem sabe se eu ganhar 160 milhões, eu vou pegar 80, não vou falar tudo, né? Não vou falar tudo. Vou pegar metade, 50%, e vou construir casas para os pobres, vou para cestas básicas. A gente iria fazer mesmo. Pegar metade dessa fortuna. Poderia ser que um ou outro fizesse, mas a grande maioria, francamente, faria isso? Claro que não.
E a gente se coloca no meio dessa grande maioria, que não faria isso. Iria dividir, ajudar um parente aqui, outro parente ali, um amigo mais íntimo aqui, um amigo mais íntimo ali. Não é? É isso que ele fala. Ele está falando isso. E é todo esse poder, essa riqueza da igreja, atiça nas massas o instinto terrível, né? E essas massas são trabalhadas pelas necessidades mais duras, reconhecendo intimamente que a sua igreja tem favorecido de modo extraordinário os movimentos homicidas dos extremistas da atualidade. Então, ele está querendo dizer aqui o quê? Né? Que as pessoas, a população, né, percebe o quê? Que a igreja, ao longo do tempo, nós não vimos isso na aula passada, quando nós falamos da Guerra Civil Espanhola, e a igreja acabou se aliando ao movimento fascista, para poder o quê? Manter o seu poder, as suas riquezas, todos. Ela teve práticas covardes, como nós vimos na semana passada, ouvindo a confissão das pessoas e entregando para o inimigo. Confissão, as pessoas que ela sabia que tinham um modo de agir contrário àquele grupo que ela apoiava. Uma atitude totalmente anticristã, né? Então, ela diz aqui, de modo extraordinário, deixa eu ver aqui, reconhecendo intimamente que a sua igreja, que é a igreja da grande maioria da população, né, dessas massas, tem favorecido de modo extraordinário os movimentos homicidas, as grandes guerras, dos extremistas da atualidade. E quando ele fala atualidade, ele fala lá da década de 30, mas nós sabemos que hoje continua a mesma coisa. Cujas lutas nefastas vêm amargurando a alma dos povos. Ninguém ignora a fortuna gigantesca que se encerra, sem benefício para ninguém, nos cofres pesados do Vaticano. Tá? E não é só do Vaticano, dos movimentos religiosos. Aí a gente tem que abrir o parênteses. Não só da Igreja Católica. Hoje, nós temos as igrejas pentecostais, novas igrejas, aí tem o nome, né? Igrejas protestantes, que têm verdadeiras fortunas concentradas no bolso ou na bolsa de seus líderes. Não é? Quantas igrejas tem por aí e os seus líderes são verdadeiros potentados, homens bilionários. Então, a Igreja Católica hoje talvez seja a que tem menos dinheiro. Menos dinheiro. Tá? Mas existem alguns movimentos católicos e estão, de certa forma, até se separando do Vaticano, e aqui no Brasil tem muitos, estão até, de certa forma, se separando do Vaticano, mas são católicos ainda, o que tem, assim, grandes empresas, rádios, TVs, rede de televisão, principalmente no interior do Brasil, que também tem verdadeiras fortunas acumuladas. De vez em quando tem um escândalo por aí. Aí eles aqui, e muito desse dinheiro sem benefício para ninguém. Quando eu digo ninguém, é para os pobres, né? Aí ele fala, os capitais, quer dizer, o dinheiro que para eles se canalizam com fertilidade assombrosa, que é um dinheiro que cresce a cada dia, ali repousam, sem se converter em benefício dos que trabalham, conquistando com penoso suor o pão de cada dia. Os milhões de liras que ali se arquivam
em detrimento da economia de todas as classes que produzem, tem apenas uma utilidade, e é do engrandecimento da obra suntuária dos humildes continuadores de Jesus. Aqui contém ironia, tá? Contém ironia. Tanto que ele colocou em itálico, né? Tem apenas uma utilidade, que é a do engrandecimento da obra suntuária, rica, dos humildes continuadores de Jesus. Esses humildes continuadores de Jesus, ele está falando que são esses potentados, por isso que ele botou em itálico, eles se dizem profetas, né? Continuadores de Jesus, e por aí vai, mas na realidade não são nada disso. Aí vem o 9.4, amargos contrastes. Enquanto há fome e desolação no mundo, sua santidade, e aqui a gente não vai falar só da sua santidade, não. Outros líderes também, de outras religiões, podemos dizer assim. Ele fala aqui da Igreja Católica, mas de outras religiões também, podemos englobar. Enquanto há fome e desolação no mundo, sua santidade, e não é o mais, ele está falando do Papa daquela época, da década de 30, da década de 40. Não é o caso do Papa Francisco de hoje, é totalmente diferente. Mas ele está falando do Papa daquela época. Sua santidade distribui bênçãos e títulos nobiliárquicos, compensados com os mais pingues tributos de ouro. Pingues tributos de ouro é assim. Esse é um presentinho para um aqui, como tivesse gotejando. Você dá um presente de um para cá, um pequeno presente, alguns quilômetros e quilômetros de terras para um. Aí você dá um palácio para outro, entendeu? Esses presentinhos assim, para manter os apoiadores, onde a gente tem o orçamento secreto. Naquela época, os presentinhos que o Papa dava, hoje é o orçamento secreto, que são verdadeiras fortunas que se dá para um ou outro para ele me apoiar. É a mesma coisa, só que um tem batina, o outro não tem batina. Então, ele diz aqui, olha só, pingues tributos de ouro, canonizações. O que é canonização? É tornar um ser santo, tornar aquele cara um santo ou uma santa. As canonizações custam verdadeiras fortunas aos países católicos. Naquela época, não sei hoje, mas naquela época era assim. Se você quisesse tornar um beato santo, e era vamos dizer, dava status um país ter um santo. Dava status. E se um país tivesse um santo, ele podia construir uma grande igreja para aquele santo, fazer feiras para atrair as pessoas para visitar a igreja daquele santo. Logo ele arrumava um dedo daquele santo, o coração daquele santo mumificado, o pé do santo, um toque do sangue do santo, entendeu? Para botar ali a veneração das pessoas. Como eu falei para vocês há pouco tempo, foi essa semana passada, o cara estava mostrando a mão de São João Batista mumificada. Eles tinham lá uma cidadezinha e conseguiram a mão mumificada de São João Batista. Estava faltando o dedo mindinho. Aí estava aquela mão seca, dentro de um pote, de uma caixa de vidro. E aí ficam ostentando milhares de pessoas do mundo todo para rezar em frente à caixa da mão de São João Batista, entendeu? Como tem estátua que tem o corpo da santa, não tem assim? São chamadas de relíquias, as relíquias dos santos. Isso atrai gente, atraindo gente, movimento comércio da cidade. Eram hospedarias, bares, lugares para comer, tipo restaurantes, casas de prostituição, feiras para vender produtos, perfumes,
da, todo o comércio daquela cidade e volta daquele santo. Então, todo mundo queria ter um santo. Aí pediu ao Papa, ó, tem um sujeito aqui, estão dizendo que ele fez milagre. Às vezes o cara não tinha valido nada. Criava-se uma lenda em torno daquele cara. Provavelmente devia ser assim, uma beata, uma freira, um padre, entendeu? Uma pessoa assim. E aí, uma criança, aí o padre, tudo bem, mas você paga. Aí aquela cidade se reunia, juntava um verdadeiro tesouro, entregava para a igreja, e a igreja canonizava aquele santo. Dentro de menos de 2 anos, a cidade conseguia recuperar todo o dinheiro que gastou com o comércio. Então, ele diz aqui, as canonizações custam verdadeiras fortunas aos países católicos. Era um país católico que era santo. Um país que não fosse católico não tem santo. Né? Que a única igreja que tem santo é a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a ortodoxa também. Como é que a França, olha só, a França conseguiu para a sua heroína de Dom Remy, a heroína de Dom Remy é Joana d'Arc. A França pudesse ter Joana d'Arc, que foi uma grande guerreira, até então guerreira, como santa, muitos milhares de francos foram arrancados da economia popular. Aumentaram-se os impostos da França, da população, para poder o rei arrecadar mais dinheiro. Então, como é que ele arrecadava dinheiro? Com os impostos da população. Então, aumentaram os impostos para recolher mais dinheiro, para poder entregar essa fortuna para o Vaticano, para ele considerar Joana d'Arc santa. Senão ela seria até hoje guerreira. Então, Joana d'Arc, não que ela precisasse disso, de ser santa, receber o título, mas a França queria um santo. Então, quem melhor que Joana d'Arc, que morreu sob tortura do inimigo? É claro que a gente não vai dizer que foi o rei da França que entregou, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Deixa para lá. Ela morreu nas mãos dos torturadores ingleses. Pequenininha assim. Mas foi a França que entregou ela para os ingleses. Mas esquece isso. E aí eles queriam uma ela santa, pagaram fortuna, virou Santa Joana d'Arc, heroína de Dom Remy. A América do Sul, naquela época, década de 30, final da década... A América do Sul, naquela época, quando foi escrito esse livro, ainda não conseguiu alguns santos do Vaticano. Naquela época, até então, não tinha. Em virtude da sua carência de recursos financeiros para a consecução de tal projeto. Então, até os anos 40, 45, a América do Sul e o Brasil não tinha santo, porque ó, era pobre, não podia pagar grandes fortunas para o Vaticano. Hoje, o Brasil tem 37 santos. Não sei se paga ainda, tá? Não sei se a igreja aqui, eu esqueci o nome que dá, a Arquidiocese do Brasil, sei lá, eu acho que é Arquidiocese, né? Se ainda paga, mas eu acho que não paga mais. Mas são 37, eu vou dizer o nome de alguns aqui. Santo Antônio de Santana Galvão, que é o Frei Galvão, Santa Dulce, São José de Anchieta, lá do Fundação de São Paulo, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues, São João de Castilho, esses três últimos, São Roque, Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues, São João de Castilho, são mártires do Rio Grande do Sul. Participaram da revolta lá do Rio Grande do Sul, viraram mártires, viraram santos. Né? Esses são os santos mais famosos, mas tem muitos outros, e tem mais um bocado aí para serem canonizados. Tem umas crianças lá do Nordeste, umas meninas lá do Nordeste, um negócio assim. Hoje são em torno de 37 santos já canonizados, e tem mais uns 50 beatos esperando canonização.
Na América do Sul, no México agora tem, e outros países também tem. Então, naquela época, até a década de 20, 30, quando Emmanuel escreveu isso aqui, não tinha santo desse lado de cá, que era o lado, tirando os Estados Unidos, é claro, a América do Sul, a América Latina, era uma área muito pobre. Então, não tinha condições de pagar a fortuna que os países europeus pagavam para ter uma santa. O preço baixou ou foi parar de cobrar, então agora tem santa vontade, né? Eles aqui. Enquanto o Vaticano se entende com um quirinal, quirinal é ali aquela pessoa envolvida na igreja, responsável pela questão financeira, né? Enquanto o Vaticano se entende com um quirinal sobre as mais pesadas somas de ouro, porque era muito dinheiro, gente. Não era coisa pouca, não. Quando você fala, né, do tesouro que a igreja formou, a gente não pode esquecer que isso é muito baseado também, vamos dizer assim, essa fortuna na escravidão, tá? Na realidade, ele fala aqui, eu fui ver esse Quirinal aqui, o Quirinal, deixa eu abrir aqui, o Quirinal, deixa eu ver, é uma das 7 colinas da Roma Antiga, antigo palácio papal e atual residência oficial, né, lá do Vaticano. Então, é o termo voltado lá para o Vaticano, para os palácios, né? Então, por isso que ele diz aqui, enquanto o Vaticano se entende com o Quirinal sobre as mais pesadas somas de ouro destinadas a atividades guerreiras, porque a igreja, lembra quando nós falamos da Revolução Espanhola, também financiou a Revolução Espanhola. Então, ela tinha que ter dinheiro. Ela tinha que ter dinheiro. Esse dinheiro veio lá do passado, da exploração do povo, da escravidão, porque ela também teve escravos, e ganhava ainda uma porcentagem de cada transporte escravo para as colônias, para os vários lugares do mundo. Então, ela foi amealhando dinheiro, né? E esse dinheiro ela usou muito para manter o seu poder, para participar de guerras, para financiar fascistas, ditaduras, essas coisas mais. Para a compra de armas, tudo isso aí, né? Então, eles aqui, sobre as mais pesadas somas de ouro destinadas às atividades guerreiras, os padres se reúnem e falam de paz. Então, enquanto um grupo da igreja trata das finanças, outro grupo da igreja se reúne para falar de paz. Enquanto Pio XI se debruça nos seus ricos apartamentos, Pio XI era o papa daquela época, década de 30, 40, né? Se reúnem, enquanto Pio XI se debruça nos seus ricos apartamentos, passeando pelas suas galerias de arte de todos os séculos, porque a gente sabe que dentro do Vaticano há inúmeras obras de arte. Inclusive, tem obras de arte guardadas nos cofres que nós nunca veremos, tá? E tem outra história por aí, vamos deixar isso para lá. E pelas suas vastas bibliotecas essas que o homem comum nunca verá uma das obras, exibindo a imagem do crucificado nas suas sandálias, ou entregando-se ao repouso no castelo Gandolfo, a criaturas morrendo, a língua de trabalho, entregues a toda sorte de misérias e de vicissitudes. Então, enquanto o Papa ostenta as suas fortunas, né, no palácio, dormindo em colchão de ouro, em travesseiros, né, com fios de ouro, e com outras coisas mais, pouco afastado, existem pessoas na miséria total, como nós vemos muitos países na África.
muitas populações africanas, né? E a Europa é bem perto da África, né? O continente europeu é bem perto da África. E nós vemos ali populações da África, da Ásia também, mas vamos falar até aqui da África, que é mais perto até da Europa. Então, morrendo ali, a gente vê hoje, nos dias de hoje, navios e mais navios de pessoas fugindo da África, naqueles navios ali que afundam, que chegam, tentam chegar na Europa, tentam chegar na Itália, e eles não recebem. A própria igreja, eu estou vendo aqui, né? A Itália é muito perto da Tunísia, é pouquíssima coisa. A Espanha é quase faz fronteira com Marrocos, que é na África. Só tem um pedaço, um oceanozinho ali, uma faixa de oceano muito curta entre Espanha e Marrocos. Da Itália para a Tunísia também não é tão distante assim, entende? Não precisa. Então, não é tão distante assim. Então, será que o Vaticano não poderia esticar um pouquinho o olho para a África e, com seu poder financeiro, tá bom, com seu poder financeiro ajudar? Mas não, é o que ele diz aqui, né? Então, continuando aqui. 9, aí ele diz, há criaturas morrendo da míngua de trabalho, entregues a toda sorte de miséria e de vicissitudes. 9,5. O mundo tem sede do Cristo. Olha aí, o mundo tem sede do Cristo. Uma vez, foi interessante até isso, porque o Chico foi convidado a fazer uma palestra num centro espírita aqui em Minas, né? Acho que era Minas, uma cidade próxima à cidade que ele morava. Então, ele virou para o companheiro, né, e disse assim, olha, não faz propaganda, não, porque se você fizer propaganda, vai vir gente demais. Eu vou lá, faço a palestra, já tem o pessoal que frequenta o centro, que já vai encher. Não divulga, não. Aí o presidente da Casa Espírita disse, não pode deixar, divulga, não. O Chico chegou lá, era uma multidão. O presidente da casa tinha divulgado, entendeu? Então, uma multidão foi à casa. Nossa, o Chico olhou, entrou na casa espírita, não falou nada, né? Cumprimentou. Antes dele começar a palestra, ele virou a pessoa e disse assim, eu sei, gente, eu sei porque vocês vieram aqui hoje assistir a minha palestra, né? Eu sei que não foi por minha causa, não. Vocês não vieram por minha causa. Vocês vieram aqui porque nós todos estamos com saudades de Jesus. E a palestra era sobre Jesus. Então, ele falou assim, vocês não vieram por minha causa, vocês vieram, né? Ele quis dizer que vocês viram o título da palestra, né? Vocês vieram porque todos nós, aí estamos com saudades de Jesus. Então, vocês vieram por isso. Aí ele começou, então ele diz aqui, né? O título, 9,5. O mundo tem sede do Cristo. O mundo está saudoso do Cristo, né? E, às vezes, quando a gente vê certas coisas acontecendo, não vamos falar dos acidentes, das causas naturais, não. Tá? Não vamos falar sobre isso. Isso são causas da natureza, né? A gente sabe que são resgates coletivos. Então, se é um resgate coletivo, há sua razão de ser e ninguém vai protestar contra o Senhor por causa disso. Tá? É uma região, se localiza entre duas grandes placas tectônicas, né? Outro dia o rapaz da televisão mostrou, e é uma região ali que já aconteceram outros terremotos. Esse não foi o primeiro,
já aconteceram outros, e infelizmente não será o último, porque é uma região propensa a muitos terremotos. Mas a gente está falando de outras coisas, dirigidas às questões morais, à corrupção, a deixar populações, como aconteceram os Yanomamis, quase extinção, esse tipo de coisa. Isso não é causa natural. Né? Polui o rio de Mercúrio. Polui o rio de Mercúrio, aí não tem peixe para o índio comer. Os animais daquela região vão embora, porque não podem beber água. Então, os índios não têm caça. A plantação morre. Não tem, eles não conseguem. Tudo que se planta naquela terra não dá, por causa do mercúrio. Então, eles não conseguem plantar, não conseguem pescar, porque o próprio pescado está contaminado, e não conseguem caçar. E aí eles não têm comida. E a ajuda não chega por interesses outros. A ideia é que aquela população morra e as terras fiquem vazias para você explorar o minério, mesmo destruindo a floresta, que é o poder do dinheiro. Então, quando a gente vê essas coisas, também não é só no Brasil que isso acontece, em outros lugares também acontece, e aqui no nosso país, além de tudo, a negação da vacina, aquelas coisas todas absurdas que a gente sabe, aí a gente pensa, estamos com saudade de Jesus, né? Saudade da palavra de Jesus. Então, a gente realmente vê certas coisas, então, o mundo tem sede do Cristo. Então, ele diz aqui, inspirando-se na inteligência de Leão XIII, outro, foi um papa, né? E deixou a sua Rerum Novarum como alto documento político de conciliação das classes proletárias, que é as classes trabalhadoras e capitalistas, e o 11 publicou a sua 40ª ano, quer dizer, são documentos, né? O Pio XI se inspirou no documento publicado pelo Leão XIII, tentando estabelecer barreira às doutrinas novas, que vêm pôr em xeque a falsa posição da Igreja Católica. Então, eles tentam, né, impor barreiras às novas doutrinas e põe em xeque a falsa posição da Igreja Católica. Então, por exemplo, o espiritismo, foi muito combatido pela Igreja. Muito combatido pela Igreja. O espiritismo vem derrubar toda essa hipocrisia. Né? Como Paulo combateu a hipocrisia no tempo dele, o espiritismo também veio revelar a verdade. Então, muito combate. Inclusive, no interior de São Paulo, até hoje, naquela região do Vale do Paraíba, ali, né, pegando aquelas cidades de Lorena, e Aparecida do Norte, e outras cidadezinhas ali, são cidadezinhas muito católicas. Imagine a Aparecida do Norte, né? Como é que não é? E outras, são cidades, por exemplo, Lorena é sede de bispado. O movimento espírita ali, quando eu ia para lá fazer palestra, teve uma época que eu ia muito a Lorena, Aparecida, e tem outras, umas 3 ou 4 cidadezinhas ali, que eu ia para fazer palestras. Os centros espíritas de lá eram muito tímidos. Eles não divulgavam nas rádios as festividades, os seminários, os encontros, não botavam os cartazes nem na porta do centro, no muro assim do próprio centro. Não colocavam, com medo de certa forma, ofender a Igreja Católica. Entendeu? Então, era aquela atividade assim, bem tímida, porque eles tinham medo de alguma forma agredir e sofrer represálias, para você ver, né? Então, o espiritismo ainda, hoje bem menos, mas naquela época, né, uns 10 anos atrás, era muito forte. E 10 anos e mais anteriormente, esse movimento da igreja sobre o espiritismo. Alguns países vêm inspirando-se nessas bulas, nesses documentos
pontificiais para a criação de dispositivos constitucionais aptos a manter o equilíbrio social. Todavia, importa considerar que a Igreja é impotente e suspeita para tratar dos interesses do povo. Irmãos, dizendo que a Igreja não tem mais condições, pelos seus interesses, de tratar, aquela época, tá, dos interesses do povo, porque ela está muito, né, vamos dizer assim, contaminada, ela perdeu a sua credibilidade naquele período. É isso que ele está dizendo. Na sua situação parasitária, ele está dizendo que a igreja tinha uma posição parasitária. Não pode falar aos que trabalham e sofrem, aprendendo nas experiências mais dolorosas da vida. Então, ela não tinha mais condições de falar, de consolar aquele que sofre. Porque ela vivia só de hipocrisia, tá? Então, ela não pode falar aos que trabalham e sofrem. A vossa civilização, diz Emmanuel, sente necessidade da prática evangélica, quer dizer, da pureza doutrinária, do verdadeiro evangelho de Jesus. Tem sede do Cristo, fome de idealismo genuinamente cristão, não desses falsos cristãos que levantam bandeiras e dizem que são bandeiras cristãs, mas visam essas bandeiras apenas o seu bem-estar pessoal. E diante desse surto novo de fé das coletividades, quer dizer, ele está dizendo que as coletividades, a humanidade, hoje, quer tratar do verdadeiro cristianismo, quer estudar o verdadeiro ensino de Jesus, sem dogmas, sem penduricalhos, tá? É isso que o pessoal quer. Quer estudar, quer conhecer a verdadeira palavra de Jesus. Então, ele diz, nada valem os congressos eucarísticos, porquanto é chegado o tempo de se fecharem as portas da indústria da cruz, porque se ganhou muito dinheiro com a cruz de Jesus. O Cristo terá de ressurgir dos escombros em que foi mergulhado pela teologia do catolicismo. O dogma conhecerá o seu fim, com o advento das verdades novas. Por isso que o espiritismo é importante. Ele é o cristianismo redivivo. Ele vem recuperar o verdadeiro evangelho de Jesus, que foi jogado para debaixo do tapete, tá? E apresentar para a humanidade. E mostrar que no verdadeiro cristianismo, que é o único, que é aquele Santo Jesus, não tem dogmas, tá? Não tem esses penduricalhozinhos que Paulo já chamava a atenção lá no passado. Então, aqui, o Cristo terá de ressurgir dos escombros em que foi mergulhado pela teologia do catolicismo. O dogma conhecerá o seu fim com o advento das verdades novas, e é para esse movimento grandioso do porvir do futuro que os mortos vêm dar as mãos aos vivos de boa vontade. Então, os espíritos estão trazendo a revelação, estão resgatando os ensinos de Jesus para passar para nós. E a Igreja de Romana se transforme, buscando guardar a essência dos exemplos terríveis desta última Revolução Espanhola, essa que nós estudamos na aula passada, que foi de 1936 a 1939, onde ela participou de forma terrível, né? Terrível. E as provações coletivas hajam chegado ao seu termo, sem necessidade de mais sangue, de mais lágrimas e de mais vidas. Que Roma compreenda tudo isso e esclareça os seus tutelados. Antes
que os escravos de suas ilusões se recordem de sacudir as algemas por si mesmos. Porque se os escravos da igreja são aqueles a quem a igreja iludiu, são aqueles a quem a igreja enganou, são aqueles que a igreja fez sofrer. Esses foram os escravos da igreja. Ele diz, antes que esses resolvam, né, sacudir as algemas e acabar com a igreja. Né? Porque se esses um dia se insurgirem, poderão acabar com a igreja, não é? Então, antes que eles façam isso, que a igreja se antecipe e se renove, faça minha culpa, perceba do erro, que se transforma, se renovar. É o que se está fazendo agora. Antes que esses que seguiam a igreja, se eles podem até não se insurgir contra a igreja e destruí-la, mas podem o quê? Abandonar a igreja e ir para outra religião. E foi o que aconteceu nos últimos 30 anos, não foi? Vocês perceberam como o movimento protestante nos últimos 30, 40 anos aumentou? Quantas igrejas pentecostais surgiram? Quantas seitas se dizendo igrejas, e hoje são verdadeiras instituições poderosíssimas, milionárias surgiram? Muitos que estão hoje dentro dessas igrejas aí, quadrangular, pentagonal, piramidal, né? Com esses nomes geométricos e universais da vida, a maioria daqueles praticantes dessas religiões, e muitos não são religiões, são seitas, vieram da Igreja Católica, desiludidas com a Igreja Católica, e foram para lá. Então, a Igreja perdeu muito. Desde o último Papa, antes do Papa Francisco, esse último Papa, acho que era João Paulo II, né? Ele trabalhou muito para tentar atrair de volta à Igreja os católicos, porque eles perderam um grande número de seguidores à Igreja Católica. Muitos, muitos mesmos. E ela teve que se renovar para tentar atrair de volta, porque a perda o número de católicos no mundo diminuiu muito, e a igreja não quer isso. Ela não quer isso. Né? Então, ele diz aqui, antes que os escravos de suas ilusões se recordem de sacudir a algema por si mesmo, ou acabar com a igreja, ou abandonar totalmente a igreja, a lei de Jesus impere desde já. E essa própria igreja possa se transformar, né? Sem precisar das grandes dores. Porque quando a gente não vai pelo amor, é pela dor. E, por tantas vezes, tem lacerado o coração sofredor da humanidade terrestre. Porque hoje, né, não há mais necessidade, ou melhor, não há razão de termos mais guerras que se dizem santas, se uma guerra pode ser chamada de santa, né? Nós tivemos inúmeras guerras santas, se dizendo de santas, e todas elas foram terríveis. Terríveis, terríveis. Foram, como nós estudamos, as piores guerras, né? As guerras santas, ditas santas. Então, que a própria igreja, né, se ela quiser se manter, que ela procure, de certa forma, se transformar, que ela procure ser realmente verdadeira, né? E não essa guerra, essa igreja que é uma igreja hipócrita, como o Evandro falou, uma igreja que não mais consegue consolar e esclarecer os seus próprios seguidores. E por isso eles estão abandonando, né? Então, que nós possamos participar, eu não digo dessa igreja, mas ficar atentos até para a questão do espiritismo. E o espiritismo ele tem essa missão de esclarecer, de consolar, de evangelizar, não é?
de levar as pessoas ao conhecimento da imortalidade, tudo isso. Mas, se nós espíritas não tomarmos cuidado, nós podemos cair no mesmo problema da Igreja Católica. Começar a aceitar um monte de besteira, tentar colocar isso dentro da doutrina, e daqui a pouco a doutrina não vai mais conseguir trazer consolo e esclarecimento para os seus adeptos. E aí o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu para as outras religiões. Aí vem o escândalo e perde a sua finalidade. Né? Então, que a gente, enquanto espírita, veja esses exemplos, observe esse discurso de Emmanuel e fique alerta, muito alerta também, porque nós somos participantes, nós também somos responsáveis. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso aí que nós estudamos na noite de hoje? A gente vê nesse livro, Emmanuel é bem duro, né? Ele traz um discurso bem incisivo mesmo. Ele não poupa, ele não poupa, Não. né? Lembrando que ele foi o padre da igreja. Ele foi o padre da Igreja Católica, né? Ele foi Manuel de Nóbrega, Manuel de Nóbrega. Manuel de Nóbrega, e depois, parece que antes do padre Manuel de Nóbrega, ele também foi padre, depois foi padre Manuel de Nóbrega, eu não sei se depois ele reencarnou ainda, mas ele teve umas 2 ou 3 reencarnações na Igreja Católica. Então, ele De está falando de conhecimento de causa. Conhecimento de causa mesmo. Um de conhecimento de causa. Da mesma maneira que nós agora, né, também temos que tomar cuidado, fazer também as observações necessárias. Porque nós, tudo bem que para muitos de nós é a primeira reencarnação na doutrina, quer dizer, para todos nós é a primeira reencarnação na doutrina espírita, mas a gente tem recebido muito. Né? É a primeira reencarnação nossa como espírita. Mas a gente tem recebido muito. Então, a gente tem que estar atento também, porque não se justificará equívocos de ficar trazendo doutrinas estranhas para dentro do espiritismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E esse alerta que ele faz é muito importante. Ele faz um alerta sobre o catolicismo, mas a gente pode trazer isso também para o espiritismo. Né? Porque tem muita gente querendo colocar muita coisa aí, né, no espiritismo, trazer alguns misticismos, sabe? E a gente tem que ver que não é assim que as coisas acontecem. A gente tem que estar muito ligado a Kardec, a Jesus, e ler ali nas entrelinhas o que o mestre quis trazer para todos nós. Está muito atento, né? Muito atento. Então, gente, nós vamos encerrar agora o nosso estudo. Daqui a pouco nós teremos aí a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. Eu vou passar, eu acredito que a Denise esteja aí, depois o anfitrião para ela, né? Para ela poder fazer a reunião de irradiação. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para a nossa irmã Eloá fazer a nossa prece de agradecimento. Eloá, por favor. Pai amado, mestre querido, agradecidos estamos cada dia mais pelos estudos que nos chegam, cada vez mais orientadores, cada vez mais mexendo com nossa cabeça para melhor, para que possamos compreender tudo que nossos irmãos preparam, orientam e nos colocam no rumo certo. Cada vez mais, cada dia mais, trabalhamos uma questão, trabalhamos a história, trabalhamos a nós mesmos para não cair mais em erros. Precisamos acordar,
ficar cientes da realidade do nosso planeta e de nossa realidade, como precisamos colocar em prática tudo o que nós vivenciamos. O amor a nossos irmãos que precisam e que sentem muita angústia ainda, muita tristeza, muita revolta, que nós possamos, através dos nossos estudos, da nossa sensibilidade, trazer para a nossa vida, para o nosso convívio, tudo isso para que possamos ser úteis a nós e a todos. Agradecemos o dia de hoje e que nossos irmãos, onde estiverem, sintam-se apoiados, amados, e tudo passa. E que nós possamos amanhã repetir e cada vez repetir mais tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que vai nos melhorar e vai ajudar todos os nossos irmãos. Agradecemos a oportunidade desse estudo, desses trabalhos. Muito obrigada, Senhor, Jesus, Mestre querido, Francisco de Assis e equipe. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez eu quero pedir desculpa, tá, Carmen, pelo problema aí do Evangelho, mas eu fui para o mercado e ontem eu já tinha ido, mas não deu, eu não consegui fazer as coisas. Aí hoje eu fui e esqueci disso, né? Mas o TNI sempre será um recurso, né? Os dois, né? E deu certo. Todo mundo tem Tiling. o aplicativo de Tiling, né? Até se você, cara, deixar ele quiser, não sei se... porque deu não, certo. mas com ele você não consegue fazer o compartilhamento. Mas quando acontecia assim, eu esquecia, liga para mim, não deixa a mensagem do Zap, não. Liga para o meu telefone, não é nem telefone do Zap. Liga para o meu telefone, que às vezes eu estou na rua e eu acho que eu entrando pelo celular eu consigo, né? Tá bom. Consegue. Se acontecer de eu estar na rua, eu ligo rápido, né? Porque se deixar a mensagem no Zap, às vezes eu estou andando em algum lugar do mercado, aí eu não vou olhar o telefone. Mas se ele tocar, eu vou atender, vendo que é vocês, aí eu vou evitar, não se esqueça. Mas se acontecer, liga para mim. Mas liga do telefone mesmo, do meu celular, não liga no Zap, não. Que aí o telefone toca, eu atendo, liga 5 minutinhos antes, que aí eu ligo correndo pelo celular aqui. E aí vocês mandam um aviso aí para o pessoal da irradiação, que a reunião aqui vai ser pelo TENIC. Eu vou ver se eu mando aqui. TENIC não, desculpa. Pelo Zoom aqui mesmo, vocês estão aí pelo Zoom. Tá? Então, boa noite a todos. Vai ser por aqui, então nem sai, né? Nem sai, fica aí mesmo. Daqui a pouquinho, né? Eu vou lá porque estão me chamando. Tá legal. Mas amanhã estaremos juntos. Se Deus quiser. Um bom estudo aí. Uma boa reunião para vocês, tá? Fiquem com Deus. Vou passar aqui para a Denise. Beijo. Beijo, gente. Até amanhã. Deixa eu ver. Saí da reunião. Denise, atribuição.